nono ano, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula desse novo componente que é projeto de vida. O meu nome é Yolanda, esse é meu sinal, junto aqui com meu parceiro Armando. Olá. E com Brielle, que está deixando nossas aulas mais acessíveis. Vamos hoje trazer um tema diretivo para vocês do nono ano. E aí, Armando, como é que vai ser isso hoje? Então, pessoal, a aula 2, né? Vocês assistiram a nossa aula magna, né? Nossa aula de abertura. Então, foi uma aula bem diversa, bem ampla. E todos aqueles temas, de alguma forma, vão estar aí nas nossas próximas aulas, né? Então, essa aula de hoje, ela vai ser bem introdutória. Então, a gente vai começar aí afunilando os temas que, para o nono ano, são necessários dentro, né, do que a gente pensa como projeto de vida. O título da aula de hoje é Direitos Humanos e Diversidade. Então, a gente vai começar a entender como os direitos humanos, né, ajudam a gente a entender, respeitar a diversidade da sociedade que a gente vive. Não é isso? Então, para começar a aula de hoje, a gente vai começar como, Yolanda? Fala aí. Lembrando da passada, Vamos né? relembrar os sonhos. A gente sempre tem essa ideia de estar se recapitulando a aula que passou, embora que vocês sabem bem, caso você tenha perdido ou queira aprofundar da aula, sempre pode voltar, né, aqui no nosso canal e poder reassistir, tá? Então, antes de falar, e qualquer dúvida, gente, conversem com seu tutor, sua tutora, que nós estamos aqui dando a aula, mas eles são a ponte para chegar aí a vocês até a escola. Estão aí com vocês, né? Então, organizam a turma, tem toda a preparação, então... No meio da aula teve alguma dúvida, mas isso aí é o que e tal, anota a sua dúvida para conversar depois. Então é muito importante porque vão ter temas, né, que a gente vai aprofundar talvez mais na frente. Então se algum termo, algum conceito, você ficou na dúvida, anota aí, já tira a dúvida com o tutor, né, que aí a gente vai aprendendo dessa forma aí mais ampla, né, pesquisando, tendo uma postura, né, de ativa de pesquisador, de pesquisadora. Que é o que a gente sonha também para vocês, né? Exatamente. Nossos estudantes cada vez mais críticos, cada vez mais ativos. Lembrando que vocês têm sim esse direito, um direito de sonhar, né, Armando? E foi por isso que a gente... Direito de planejar, né? abordou isso na nossa primeira aula, né? O projeto de vida, todos os projetos, eles devem, né? Eles podem sim começar com sonhos, né? Eles podem ter objetivos. A gente falou sobre utopia, que é aquele caminhar na vida, né? Então vamos buscar os sonhos. Normalmente são associadas a essas questões utópicas também, né? Daquele ideal de vida, daquele eu melhor que está ali na frente e a gente está caminhando para isso, né? E nesse caminhar, já vamos entrar no conceito, né, nos conceitos da aula de hoje, né, professora? Vamos, eu estou aqui rindo, porque aqui, ó, meu amigo tinha que trazer de novo o Galeano, mas tu já é apaixonado por esse homem, né? Bom, viu? Leiam Galeano. Eu também sou. Vamos lá. Também sou apaixonada por Galeano, viu? Sim, senhora. Vamos lá. Então, a gente começa a nossa aula já pensando nesse tema. O que você considera mais importante na vida? Não apenas enquanto ser individual que você é, mas assim, enquanto ser social, cidadão, cidadã dessa sociedade, enquanto ser político. E aí, Armando, o que você considera mais importante na vida? Olha, eu considero muito importante a saúde, por exemplo, né? A saúde, ter saúde, né, e entender de onde vem a saúde do nosso corpo, né, a saúde da nossa mente, é muito importante para a gente conseguir pensar, né, no nosso dia a dia. A gente sabe que dentro da realidade que a gente vê na nossa cidade, muitas pessoas, né, não têm acesso à saúde, carentes, né, de coisa básica, porque o que é que faz a gente ficar em pé? Tem aquele velho ditado, né, saco vazio não para em pé. Então, se a gente pensa que tem pessoas que não conseguem nem se alimentar 3 vezes ao dia, né? Então fica complicado. Então essa é a realidade que a gente busca transformar, né? E junto com vocês também, né? Que vão aí em breve estar atuando na sociedade, não é, professora? Mas veja, você trouxe uma coisa assim subjetiva que faz parte, né? A gente está trazendo projeto de vida. A gente pensar em algo pessoal. E desse algo pessoal que é a saúde, também você trouxe uma questão de uma luta coletiva, esse direito à alimentação. Uma alimentação boa, né? Sem agrotóxicos. Vamos debater isso mais à frente. Vamos lá. Isso é spoiler, quase. Quase lá. Mas assim, enquanto os direitos civis, o que você considera mais importante na vida? A gente vai trazer agora e vamos refletir juntos e juntas. Exatamente. Falar em coisas importantes socialmente, a gente não pode deixar de falar em direitos humanos. Em direitos de forma geral, e direitos humanos está aí
para trazer um entendimento global sobre isso, né, professora? Uhum. Vamos falar mais sobre isso. Vamos sim, a gente pensar em direitos humanos é pensar assim que são os nossos direitos. Muitas vezes a gente escuta coisas absurdas dos direitos humanos, de dizer que é direito de bandido, né? É direito de quem não está cumprindo suas obrigações com a sociedade, mas vejam o termo direitos humanos. Ele faz parte do nosso grupo, do grupo humano. E falar a respeito deles é falar de uma luta política super importante, que a gente vai abordar na nossa aula. Então, e aí tem outra coisa, né, sobre os direitos humanos, né, para quem nunca ouviu falar, eles são um conjunto, né, de artigos Sim. que foram desenvolvidos pela ONU, né, Opa, então a ONU, aqui. esse organismo supranacional, ou seja, não tem nenhum país que seja dono, líder da ONU, né, tem vários braços da ONU e aí isso é uma coisa para se debater, né, quando a gente está debatendo a ONU em si. Né? Mas a proposta dos direitos humanos, né, dessa Constituição de Direitos Humanos, veio justamente depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial ela foi um episódio da nossa história recente, né, que gera traumas até hoje, né, que tem sociedades que foram profundamente alteradas, teve lugares, espaços que foram profundamente alterados para dar seguimento a esse evento, entendem? E que, para que não se repita mais algo próximo, e digo mais, não precisa ter outra guerra para se repetir as coisas negativas que aconteceram ali, né? Porque é só olhar aí mais atentamente um jornal, né? Ler um pouco mais, pesquisar sobre o que está acontecendo ao redor do mundo, ouvir podcasts, né? Tem podcasts que tem uma possibilidade de especialização muito maior, e a gente vê que os eventos que foram trágicos na Segunda Guerra Mundial, eles infelizmente ocorrem em menor escala, mas ainda ocorrem. Então, por isso que é tão importante a gente entender os direitos humanos e trazer eles para o nosso dia a dia. Então, pensando nisso, né, a gente colocou esse QR Code aí para vocês acessarem, né, pesquisarem, né, e a Ter Holanda vai falar mais sobre isso. Joia. Tá aí essa foto que a gente gostou bastante, que quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi lançada, como o Armando já trouxe, não foi apenas de um país, foram vários países que fazem parte da ONU. A própria ONU ela foi criada pensando justamente nisso, de ter uma organização, né, que iria olhar o direito de várias nações, não apenas de uma nação, mas de várias. Independente da cultura, né? Pois Independente da matriz cultural, né, que a gente sabe que varia, existem coisas que são universais, né? Por isso são direitos universais. Então, a Declaração Universal ela tem 30 artigos. E como o meu colega aqui já trouxe, a gente pode estar vendo de que tem coisas que são importantes para uma dada nação, para uma dada cultura, só que esses valores culturais nacionais, eles não podem ultrapassar os direitos humanos, gente. Vejam, a gente falar de ter sido necessário ter essa declaração universal significa o quê? De que o mundo não estava respeitando esses direitos básicos de dignidade, de liberdade, de respeito, não apenas a algumas nações, mas a grupos étnicos. Vamos ver na prática, então? Vamos lá, simbora. Então, vejam aí, gente. Olha, esse se liga bem grande para vocês. E aí, professor? A Declaração Universal dos Direitos Humanos considera que o reconhecimento da dignidade, né, vou até falar com uma pausa aí, dignidade, é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, não adianta falar em paz oprimindo pessoas. Oprimindo um dado grupo, né? Exatamente. Não adianta você buscar paz indo oprimir um grupo, né? Pensar em paz excluindo pessoas, pensar em paz só para os que são próximos, os que pensam igual a mim e não para os outros, entende? Então, acho que é fundamental. E a gente tem um artigo, né, professora? Tu trouxe pra gente? Trouxemos. Bota aí, então, pra gente até ver. para a gente ver aqui na prática do nosso dia a dia. Como nós falamos, a Declaração Universal ela tem 30 artigos, mas para embasar melhor a nossa aula de hoje, diante do que a gente quer ver, esses direitos humanos na prática, nós trouxemos o segundo artigo. Leia aí para a gente, Armando, por favor. Vamos lá, vai chegar aí, ó. Beleza. Todo ser humano tem capacidade para usufruir os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, no caso idioma, né, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento
ou qualquer outra condição. Então, observem que quando a gente traz todos esses elementos, aí, quando o artigo 2 traz todos esses elementos aí, ele está falando diretamente de diversidade, né, que é o que a gente vai abordar agora. Né? O que é que isso, né, dos direitos humanos tem a ver com a identidade? Né? Por que a gente faz essa relação? Essa relação, minha gente, está muito dentro do que a gente viu ali, né? De como a gente se percebe, de como a gente se olha dentro desses critérios de raça, de cor, de gênero. Né? Tudo isso faz parte da nossa identidade. Então, isso tem a ver com projeto de vida, né? Isso é projeto de vida. Claro. Entende? Então, quanto mais a gente percebe isso na gente, mais capacidade a gente vai ter de respeitar isso no outro, de se indignar quando um determinado grupo não tem acesso ao mesmo respeito e dignidade que a gente tem na mesma sociedade. Então percebam, muitas vezes a gente está no mesmo espaço e pessoas são discriminadas dentro desse mesmo espaço. Então vamos começar a refletir sobre isso? Vamos nessa? Vamos lá. Então, porque falar dos direitos humanos, dessa identidade, dessa dignidade, significa que, nesse projeto de vida que estamos construindo, o seu grupo, a sua etnia, o seu gênero, ele está sendo respeitado? Como é que ele está sendo visto? Está indo, a gente não precisa nem levar para a Declaração Universal. A nossa maior lei, a Constituição, é um dos primeiros artigos, né? Primeiro artigo. Tu já tinha nascido em 88? Tinha? 1 ano de idade. Tá vendo aí? Era um bebê. Mas vejam como ela é presente, porque deu tempo de construir uma pessoa dessa. Vejam só. Ainda sou um bebê, né? Eu aguento isso? Vamos, minha gente, vamos. Vamos pensar, então, olha, a nossa coordenadora está ali atrás, ela não tinha nascido ainda não, viu? Então, mais bebê ainda, né? Não, Thaís? Ia bem à frente. Vamos lá. A gente falar a respeito dessa identidade, falar em direitos humanos, a gente não pode deixar de ter todo um conceito de algo que vem avançando com a sociedade, que é falar de identidade de gênero. Talvez uma pessoa assim um pouco mais velha do que eu, que sou mais velha aqui que o professor, poderia até dizer que na minha época não tinha isso. Gente, é muita hipocrisia, né? Pois é. Esses debates, eles vêm evoluindo com a sociedade. Então, por exemplo, a difusão de informações que a gente teve nos últimos 20 anos favorecem que muitas pessoas entrem em contato com estudos científicos, até informalmente, né? A gente sabe que as redes sociais difundem, né? Muitos debates relevantes, outros nem tanto. Então, a gente vai tratar sobre isso também, tá? O impacto disso na nossa sociedade. Mas é inegável que a difusão de informação, ela favorece também que grupos apareçam e que se coloquem. Ainda bem. Então, é o caso, né, do debate sobre identidade de gênero, que nada tem a ver com sexo biológico, né? É uma identificação mais social. Né? Não está diretamente ligada ao corpo. Né? Tá, mas é diferente de sexo, né? De nascimento. A gente vai, como Armando já colocou, vamos ver com mais aprofundamento, inclusive na nossa aula seguinte, na aula seguinte, já é um spoiler. Exatamente. Já é um spoiler. Spoilers hoje. Mas aí, gente, a gente falar identidade de gênero é falar, por exemplo, que é totalmente diferente da forma como você nasceu. Por exemplo, falar uma questão biológica. Eu nasci do sexo feminino, enquanto que Armando do sexo masculino. Identidade de gênero, ela vai além, é como você se vê, é como você se percebe. E vejam, tudo que a gente vem trazendo, a gente vem estudando conforme as leis, demos uma lida na Constituição Federal, estudamos agora a Declaração Universal de Direitos Humanos e vários estudos. Então, já pode trazer que falar a respeito de algo que foi bem difundido por essas besteiras que muitas vezes tem na internet, por isso que é importante a gente ter esse critério, viu, de observar como chega na escola, né? Como é que chega a informação até a gente. Que muitas informações vêm da forma errada. Então, por exemplo, falar em ideologia de gênero, isso não existe. Exatamente. Dentro da ciência, isso não existe ideologia de gênero. Identidade de gênero, sim. É como você se vê, é como você se percebe e é como se manifesta. E vamos continuar na nossa próxima aula. Exatamente. Bora lá? Tem mais por aí, vamos embora. Vamos. Então, e aí a gente chega, né, nesse slide que traz uma balança, né, que está desigual. Por quê? Porque muitas vezes o não respeito a esses direitos humanos levam às desigualdades. E que tipos de desigualdades existem? Vamos descobrir aí.
trouxemos algumas, viu? Que tem outras tantas. Trouxemos as principais, assim, para a gente trazer esse debate para a diversidade, tá? Então, sempre trazendo a ideia para a diversidade. E o primeiro tópico aí já chega com a imagem da nossa cidade, Recife, né? Infelizmente, Recife, ela foi, né, uma das capitais mais desiguais do país, né? Eu digo foi por quê? Porque a gente está esperando o censo, né, de 2000, que deveria ter saído em 2020, sair, para a gente poder determinar se ainda é. Mas no último censo, Recife era a capital mais desigual. E o que é que significa isso? Que é uma vergonha. Exatamente. Isso, que as pessoas que são ricas, as pessoas que são ricas, né, que estão no topo, né, são mais ricas, muito mais ricas do que as que estão embaixo. Então, a diferença de renda entre esses dois pontos, né, os mais ricos e os mais pobres, em Recife, é a maior distância entre todas as capitais do país. E isso realmente nos envergonha, porque as pessoas querem muito falar a respeito de se ter mais segurança, né? A cidade está muito insegura, a cidade é muito perigosa. Como é que a gente pode falar em segurança social com tanta desigualdade? Nada justifica, por exemplo, a gente ver essa imagem de prédios que tem esse direito urbano mesmo desrespeitado das pessoas. Prédios que estão tirando o vento de outros bairros, né? Até uma questão geográfica, né, professor? Tem muito. Tem muito, bem feio isso. Mas bora lá, simbora. Vamos seguir. E aí também um outro ponto muito importante a respeito de direitos humanos, que é falar sobre racismo. Falar de racismo não tem como deixar de falar do Brasil. O Brasil é o país dentro da América que mais trouxe pessoas escravizadas por mais de 300 anos. Esses negros foram trazidos para cá. Não se teve políticas na época de sequer de ressarcir essas pessoas, né? O Brasil foi o país também em que as pessoas ficaram mais tempo escravizadas, além de ter mais escravizados, a escravização durou mais tempo em toda a América. Então, como é que a gente vai dizer que a gente não tem esse passado, que é um passado bem recente? Exatamente. E muito se diz sobre o Brasil não ser, né, um país racista e tal, mas é porque, em alguma medida, as pessoas elas até tinham se coibiam, né? A gente vê que hoje em dia, com a internet, com essa possibilidade de todo mundo se defender através de um vídeo, por exemplo, né, quando está sendo agredido, né? A gente vê que isso não é verdade, né? O Brasil é um país que, infelizmente, tem muitos casos de desrespeito, de intolerância racial, né? de discriminação, né? Que é crime, minha gente. Isso é crime no Brasil, tá? Está no Código Penal, então vamos cumprir, né? Exatamente. E denunciar. Exatamente. Então, tudo isso tem a ver, né, com essas desigualdades, tá? Então, isso é gerado através de desigualdades. Então, quando a gente traz isso para a disciplina de projeto de vida, é para que se identifique isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e se combata, né? Cada um é de dever de cada um combater isso dentro da sua casa, dentro do seu núcleo de convivência, entende? Então, quando a gente se posiciona, a gente também firma dentro de nós certos limites, né, do que a gente aceita e do que a gente não aceita, percebe? Então isso é fundamental para a construção de vocês que já estão no 9º ano, já vão chegar no ensino médio, né, já vão para curso técnico, então já estão dentro da sociedade cada vez mais de forma produtiva, percebe? Não basta a gente não ser racista, né? A gente tem que ser antirracista. Exatamente, combater, foi isso. Angela Davis. Vamos lá. Então, desigualdade de gênero. A gente pensar em desigualdade de gênero é pensar que, como trouxe aqui meu colega, a gente não teve esse último censo, né, do IBGE para poder ter informações mais precisas. Mas o que é certo é que não apenas, isso é uma tendência só do nosso país, isso é uma tendência mundial. No quanto que mulheres têm um trabalho muito além do homem, além do chamado trabalho invisível. Pare de pensar na sua casa. A sua mãe, a sua companheira, se de repente ela larga do trabalho e ainda não tem esse trabalho invisível, que é o trabalho de cuidado com a casa, é o trabalho de cuidado com as crianças. Então a gente tem que pensar se esse trabalho é dividido com o companheiro. Ele tem esse mesmo cuidado com as crianças, com a casa, com a subsistência. Falar em desigualdade de gênero, por isso meu colega aqui está calado, né? Porque eu que sou a mulher aqui, é falar que ela é muito presente, né, professor? Mas eu quero colocar também para os jovens que estão vendo a gente, né, para os filhos, para os netos, né, para os irmãos, né, de que olhar para a nossa realidade de casa, como as mulheres da nossa casa, elas trabalham
indiretamente, né, nesse trabalho invisível. Mas é direto, né? Indiretamente no sentido de não ser remunerado. Essa ideia de trabalho formal. Certo. Mas indiretamente nesse sentido. E como a gente pode contribuir com coisas básicas, né, fundamentais, né, que é ajudar com o que é de nossa responsabilidade, tipo a nossa roupa, né, a louça que a gente come, de ajudar na comida, enfim, isso coisas básicas, né, que a gente tem que começar a trazer organicamente para o nosso cotidiano, porque um jovem que faz isso, ele cria esse hábito em si, e quando for futuramente dividir a casa com um companheiro ou companheira, ele vai também fazer isso, né? Então é uma coisa que, como humanos, né, que dividimos espaços, é fundamental, minha gente, tá? Então pois é. Esse recado também. Pois é, lembrando que esses trabalhos que são realizados em casa nunca é dar ajuda para com alguém, né? Todo mundo mora na casa, então a gente divide as responsabilidades. É a ideia. E aí, pessoal, tolerância religiosa. Pensar em tolerância religiosa é pensar que todos temos direito a acreditar no que a gente quiser ou até a não acreditar. Você não pode ser discriminado por não ter um tipo de fé ou por ter uma fé que é diferente da que é comum. Tanto que o nosso país ele é laico, não é isso? O Estado brasileiro é laico. Veja que a gente está fazendo tanta referência à nossa legislação, porque é básico, né? São direitos humanos, então a gente está também tratando de como esses direitos humanos foram introduzidos, né, na legislação de 88, porque os direitos humanos vieram antes. Tá? Então é muito importante a gente entender que religião, né, essa forma de interpretar o mundo, essa simbologia, ela vai ter muita coisa que é subjetiva. Então, por exemplo, como é que algo que é metafísico, como a ideia de Deus, como a ideia de morte, de vida, do que é certo, do que é errado, para uma religião, vai estar numa hierarquia superior. Não, a minha religião ela é superior à sua porque eu acredito mais nisso, ou porque minha forma de acreditar ela é a correta. Né? Então vamos ter calma nisso aí, né? Entender que esse tipo de verdade ele vale para nós, indivíduos, e pelo contrário, a gente tem que praticar o amor, né? Tem que praticar a tolerância, é uma palavra respeito à dignidade, né? Então, humana. É por isso que isso faz parte do projeto de vida, minha gente, porque é urgente, são coisas, né? Esse tipo de debate são coisas que não podem esperar mais, né? Não tem mais 1 ano, 2 anos, não. Tem que mudar isso de agora. No dia a dia, né? Exatamente. E lembrando que, inclusive, se você não professar, se você não tiver nenhum tipo de fé, não quer dizer que você seja uma pessoa pior do que as outras, né? Porque também, às vezes, se leva a isso. A pessoa que não tem uma fé, que não manifesta uma fé, um credo, essa pessoa é inferior às outras. E aí, vamos falar em capacitismo, basta você só olhar para a sua sala de aula. Qual a diferença que se tem na sua sala de aula? Exatamente, né? Então, isso está de acordo, né? Isso fala muito sobre a questão da mobilidade urbana, por exemplo, né? Sobre a questão de ter leis de inclusão essas pessoas de direito a trabalho. Então, vocês estudantes, né, que têm algum tipo de necessidade especial, então sintam-se e saibam, né, dos seus direitos, né? Vocês estão inclusos, se vocês estão na sala de aula, já foi um avanço, tá? Para que a gente acabe com essa ideia, né, de capacitismo, né, de que as pessoas não são capazes. Vamos continuar, né? Mas pensando nisso à frente e lembrando que tudo isso faz parte desse cerne que é a diversidade. E o que a gente realmente quer é cada vez mais que a dignidade humana, que os direitos humanos sejam preservados através dessa diversidade. Então, daí a gente deixa para vocês esse desafio, essa sugestão de atividade, né? Lembre-se Qual que vai ser, colega? Toda aula a gente vai deixar aqui uma atividade que vocês vão mandar para a gente, né, através da plataforma da Unirec. Né? Você entra lá na Unirec, se você não sabe, peça ajuda aí ao monitor, né, aos facilitadores, né? Né, aos tutores, das tutoras. Então, a plataforma da Unirec, ela está lá e você vai entrar em novos componentes, projeto de vida, que é a nossa disciplina, vai procurar lá o seu ano, a sua turma e fazer o upload, né, e subir a atividade, que é a seguinte. Chega aí na tela para a gente ver. Né? Ó, vocês vão gravar um vídeo de até 30 segundos falando, depois de ter visto tudo que a gente viu, como é que você pretende se conectar, né, com as pessoas diferentes de você a partir deste entendimento, né, deste entendimento sobre diversidade. Sobre direitos humanos, né? Como é que você vai pensar isso, gente? Use a criatividade, que a gente sabe que vocês são bem criativos. Exatamente. Queremos ver esses vídeos.
e vamos cada vez mais debatendo esses Pode temas fazer que fazem aquele parte, videozinho né? que mostra as coisas assim, ó, também. Tu gosta, né? Pode fazer Ele também, gosta, né? ele faz Essa- também. Essa coisa aí, Façam. rede social. Façam aí e mandem pra gente, beleza? Beijo, A gente se pessoal. despede por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.